Olá, bom dia. Sou o doutor Antônio Martins de Farias e estou aqui mais uma vez. Primeiro para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. É de fundamental importância. Estou muito feliz por isso. Eu quero agradecer aqui os meus 223 amigos que acreditaram no meu canal e se inscreveram. Especialmente, eu quero mais uma vez que eu falei, homenageei no vídeo de quarta-feira. Eu quero também hoje agradecer uma senhora de placas de Itaquaritinga do Norte, dona Risonete. Muito obrigado, dona Risonete, que a senhora está fazendo um trabalho maravilhoso, passando o meu canal para as pessoas, para que eles se inscrevam e eles assistam os meus vídeos. Muito obrigado mesmo. A senhora não sabe quantos me deixa feliz, tá, gente? Dona Risonete, um abraço para a senhora sabe, né, o amor que a senhora tem pelo Maria, que é minha irmã, né? Muito obrigado mesmo, viu? A senhora e a toda a família. Bom, gente, eu deixo aqui o meu endereço, meu e-mail, meu telefone e meu blog. Qual a importância do blog? A importância do blog é que de segunda a sexta eu escrevo um artigo, sempre um artigo inédito, transmitindo uma ideia para que a gente se mantenha atualizado. Então, leiam, acessem o meu blog e leiam o meu artigo. De 3 a 5 minutos, você não leva mais que isso, tá ok? É muito importante. Já sempre falo do tempo, porque hoje a gente não tem mais tempo, né? O tempo, nós viramos escravos do tempo. Ninguém tem mais tempo para nada, né? Não sei aonde nós vamos parar, mas todo mundo alega que não tem tempo, né? Faz um vídeo curto. Não faço não. Quem quiser assistir meu vídeo, assiste. De 15 a 20 minutos. Eu não passo disso. Mas também não vou fazer um vídeo de 5 minutos, porque se eu fizer de 5, vão dizer que é muito tempo. Aí quer que eu faça de um, daqui a pouco 30 segundos. Eu me recuso em 20 minutos é pouco para a gente se explanar, para a gente discutir de maneira mais detalhada alguns assuntos, né? Mas eu não vou fazer um vídeo de uma hora, não. Vou fazer um vídeo entre 15 e 20 minutos. Infelizmente, porque não dá tempo. Por mais que eu tenha a voz, a competência da síntese que eu não tenho, tá? Tem gente que faz uma síntese em 2 minutos. Eu não consigo fazer isso. Cada um a gente tem que entender da nossa necessidade, né? Bom, gente, essa minha preocupação, ela é o seguinte: no domingo, né, agora, dia 30 de outubro de 2022, nós iremos, se Deus quiser, votar para presidente da República em alguns estados, como é o caso do meu Pernambuco, também para governadora. Falo governadora porque são duas mulheres na disputa e quem, se Deus quiser, a partir de 2023, Pernambuco terá a primeira vez uma governadora. Isso é muito bom para as mulheres, para a gente que defende as mulheres, que defende a liberdade das mulheres, a gente defende o desenvolvimento das mulheres. E Pernambuco, com certeza, será bem governado, seja quem for a vencedora. Tanto a dona Raquel Lira quanto a dona Marília Reis. Desejo a todas, as duas, sucesso e que os eleitores façam sua escolha de forma lista, de forma justa, de forma democrática, assim como desejo maior sucesso ao presidente Bolsonaro, que disputa a reeleição, e ao presidente Lula, que eles tenham uma eleição na paz, uma eleição de harmonia. Eu não quero violência, eu quero que todo mundo faça a festa. Eu acho que o dia de votar é uma festa, não é um dia de cumprir a obrigação. Para mim, eu vou a uma festa, né? Quando eu entro eu fico, se eu pudesse, eu ficava o dia todo assinando lá meu formulário lá e indo à urna e votando. Se eu pudesse, eu votava o dia todo, mas graças a Deus só tenho direito a um voto, né? Como todos os brasileiros. Vamos lá. Com a promulgação da Constituição de 1988, nós achávamos que estaríamos livres, né, das ditaduras, dos ditadores, dos autocratas. Porque a Constituição de 88 é uma Constituição altamente democrática, respeitada, lida e reconhecida no mundo inteiro. Só não gosta da Constituição de 1988 o governo Bolsonaro, que teve a audácia de alterá-la 25 vezes. A única coisa que ele fez foi tentar, né, alterar a Constituição. Ela tirou 25 vezes. E fora as outras propostas, e que ele ainda com certeza alterará até o fim de dezembro. Espero que termine o seu governo, né? A Constituição, ela trouxe uma acomodação de forma
muito boa, que foi os militares, né, que se contentaram com o artigo 142 e 143, aonde os militares têm que cumprir brilhantemente a sua obrigação. Então, os militares de 1985 até o governo Bolsonaro cumpriam com brilhantismo, com honradez, com dignidade as funções militares. Com o advento do governo Bolsonaro, ele bagunçou o coreto. Ele trouxe militares de pijama, generais que foram revoltosos até na década de 40, como é o nosso lá, o secretário de Segurança, né, que tentou dar o golpe no governo Geisel, se eu não estou equivocado. Ele era, na época, acho que ele era tenente, o sargento, né? Ele sabe, o povo sabe quem foi, né? Mas deixa de lado. Bom, gente. Esse crescimento de Jair Bolsonaro é o crescimento que vem, é uma tendência do mundo, tá? O mundo inteiro resolveu ter a chamada de, como tinha a esquerda radical, a direita também disse, eu vou criar a direita radical. Então o presidente da Hungria, que é o Erdogan, se eu não me engano, é um direitista radical. Nós temos o Putin na Rússia, que Bolsonaro foi lá antes do dia 24 de fevereiro, quando ele decretava guerra, quando o presidente Putin decretava guerra à Ucrânia, invadiu a Ucrânia, Bolsonaro foi beijar as mãos dele e dizer que era solidário à Rússia, e tanto é que vota na ONU, né? Nossos embaixadores estão votando sempre a favor do governo Putin, porque Putin faz parte essa massa de direita radical. Putin, Erdogan, o Trump nos Estados Unidos e o próprio Steve Bannon. O Steve Bannon é vamos dizer assim, o ideólogo dessa ideia do direito, junto com aquele louco brasileiro que dizia que era filósofo, que fugiu da escola na quinta série. Olavo de Carvalho dizia que era filósofo, né? E empregou uma direita radical no Brasil que pegou, né? Pegou de forma muito contundente. O exemplo, o resultado disso é a violência, né, de Roberto Jefferson, que eu falei no vídeo de quarta-feira, né? Então essa direita radical, ela é contra pobre. Essa é a realidade. Por exemplo, acho que é Calvini ou Salvini, é um líder amigo de Bolsonaro, que é radical também. Bolsonaro foi, né, levou esse representante do partido da Itália, né, da chamada direita radical da Itália, levou para visitar o cemitério de brasileiros que foram lutar pela liberdade. E levaram o Calvini, era um ditador, né, um homem de direita que detesta pobre. Tanto é qual a ideia de Calvini, eu acho que é Calvini ou Salvini, eu acho que é Salvini. Desculpa a minha ignorância, eu conheço ele, eu sei, mas qual é a defesa desse líder de direita radical na Itália? Dividir a Itália entre a Itália pobre e a Itália rica. Porque a Itália, como você olhar no mapa da Itália, é como se fosse uma bota, né? Tem um formato de uma bota. E tem uma parte, a parte sul, a parte norte, uma parte é muito rica, outra parte é muito pobre. Qual é esse Salvini quer? Dividir para que a Itália pobre se vire e ele fique na parte rica. É exatamente o que Steve Bannon defende. Steve Bannon defende o governo de poucos. Você se governa para pequenos grupos e tenta ganhar a eleição com essas factoides, com essas mentiras que Jair Bolsonaro implementou na sua campanha, no seu governo. Porque o que o Jair Bolsonaro fez? Nada. Você não tem uma obra que você diga assim, essa obra foi iniciada pelo governo de Jair Bolsonaro. Não. Ou prossegue. Ele instalou algumas torneiras aqui no Rio São Francisco, numa obra que Lula começou e já devia ter terminado, mas levou 10 anos, tudo bem, não vou também salvar a Lula, ele também pecou porque ele devia ter terminado, não terminou. Teve o processo da Lava Jato, né, que interrompeu a maioria das obras, porque no Brasil a legislação, né, não tem uma legislação específica que continue o processo jurídico sem acabar com as empresas, né? E a Lava Jato, ela teve seu papel, eu sou um crítico da Lava Jato, mas a Lava Jato fechou
As empresas simplesmente pegou, porque, veja bem, quando eu não estou aqui defendendo, condenando a Lava Jato e estou abrindo uma exceção, mas quando ela pegou o CNPJ de uma empresa do grupo, o Odebrecht, ela fechou toda a Odebrecht, ela devia somente uma, a parte química, a parte de engenharia, porque a Odebrecht tem centenas, milhares de empresas, ele não, simplesmente ele proibiu a Odebrecht de fazer transações com o governo e quebrou a Odebrecht, até que a Odebrecht teve que mudar de nome, e acho que está até em recuperação judicial. Não estou condenando, defendendo a Odebrecht, não. Ela trabalhou de forma ilícita, tem mais é que ser punida. Qualquer empresa que trabalhe comprando licitação, como a maioria delas compra licitações, são cartas marcadas no Brasil, infelizmente, o pior meio de o governo comprar, adquirir, selecionar é a nossa famosa licitação. É um processo viciado, onde ganha poucos, que faz parte do comitê daquela máfiazinha que tem, né, de a licitação. As licitações, infelizmente, precisam passar por um processo de reestruturação. Os órgãos precisam de regularizar. São tantas as coisas que nós temos que fazer, né? Então a gente achava, voltando aqui, que a Constituição ela nos garantia a democracia. Não garantiu. Infelizmente, né, nós vimos que o Jair Bolsonaro veio com um governo ditador, um governo autocrata, um governo que não respeita as leis, um governo que diz que o governo quer que o Bolsonaro quer, que a Constituição seja interpretada por ele seja o único intérprete da Constituição. É um ledo engano. A Constituição, quem fala por último na nossa Constituição é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, a função dos três poderes, o Poder Executivo executa as obras, administra o país, o Poder Legislativo cria as leis e o Poder Judiciário diz o direito. Então, mesmo que o STF diga que eu não tenho direito, eu não posso me revoltar, eu tenho que cumprir. Decisão judicial tem que ser cumprida. Por exemplo, Roberto Jefferson, né, desculpa entrar, mas Roberto Jefferson, quando chegou lá a Polícia Federal que disse nós estamos transferindo o senhor de sua casa para o presídio, o que Roberto Jefferson devia ter feito? Pois não, excelência. Me dê um momento para eu pegar minhas coisas, minha roupa, meus remédios, que eu vou para... Ah, não, o que ele fez? Ele deu 50 tiros de fuzil e ainda jogou três granadas. Isso é um desrespeito. Você tem que ter a decisão judicial. Já imaginou se todo cidadão brasileiro que tem uma derrota no Poder Judiciário quando o oficial de justiça chega, né, para intimá-lo, para entregar, ele pega uma metralhadora, uma granada e um fuzil e mata o oficial de justiça. É isso que aconteceu. O que Roberto Jefferson fez? Roberto Jefferson fez justiça com as próprias mãos. Isso não é democracia. Isso é uma autocracia. E ele teve o respaldo da presidência da República. Então a preocupação nossa é essa. Agora, eu entendo por que nós estamos vivendo isso. Porque nós não atentamos para que a Constituição só pregou a democracia formal. O que é democracia formal? Ela estabeleceu, né, que é um regime presidencialista, sistema de governo república, todos são iguais perante a lei, que os objetivos da república é construir uma sociedade justa e solidária, erradicar a pobreza, desenvolver o país de uma forma igual. Tudo isso só ficou no papel. Mas nenhum governo atentou-se para isso. Nós não somos todos iguais perante a lei, tendo em vista, por exemplo, que Jair Bolsonaro tinha por obrigação de saber que na casa de Roberto Jefferson não podia ter aquela quantidade de armas. Roberto Jefferson não podia ter granada dentro de casa, porque a granada é uma arma de uso exclusivo das forças de segurança, da polícia, do exército, da marinha, né? Mas não, o Roberto Jefferson tinha. Com a conivência de quem? Conivência do Estado, porque cadê a inteligência desse governo? Alguém levou essas granadas para Roberto Jefferson. Alguém levou as armas para Roberto Jefferson. Por que o sistema de informação não detectou? Porque são privilegiados. Ainda ontem mesmo veio aqui um menino pedindo que eu entrasse com uma ação para ele ter o LOA, um menino de 23 anos. Sabe qual é o problema do menino? O menino está ficando cego. Sabe por que está ficando cego? Porque o SUS não opera. E particular é 20 mil reais. E ele está cego pedindo auxílio do INSS. Isso é falta de quê? Falta de que nós não enxergamos que a nossa Constituição, ela só é formalmente, mas ninguém cobra o que a Constituição determina.
O direito à saúde é um dever do Estado oferecer saúde, dever do Estado passar a operar todas as pessoas carentes. Imagina uma criança, um adulto com 23 anos, podemos dizer que é uma criança, é um jovem, né? Sem amparo do SUS. Pedindo que eu, pelo amor de Deus, me dê, que eu não posso trabalhar, eu estou cego, eu não posso trabalhar, eu quero um LOA. Agora, como é de ser aposentar, vamos dizer assim, aposentar não, né? Que ele não é o LOA não é aposentadoria. Mas você dá um LOA para essa criatura simplesmente porque o governo se omite a prestar serviço. Isso foi uma falha da sociedade. A Constituição previu um mundo bondoso, um mundo maravilhoso. No entanto, o que nós estamos assistindo é o autoritarismo. Porque a Constituição, material, de forma material, ela é contra o racismo, ela é contra a tortura, ela quer a igualdade de todos, só que não acontece. Nós estamos vendo que a própria xenofobia que nós teremos, eu acho que é um resultado que vamos ter aqui no Nordeste, por exemplo, porque a derrota do governo Bolsonaro no Nordeste é estratosférica. Se ele ganhar a eleição, ele vai perseguir de forma direta ou indireta o povo nordestino. Ou então, como ele fez um discurso xenofóbico quando disse que os nordestinos votaram no Lula porque é analfabeto. Isso é uma forma que nós não previmos, que a Constituição condena isso. Mas a gente não se preocupou. Deixou o jogo. E está aí cheios de governo autoritários, de governo ditadores, como é o governo, a ideia de Jair Bolsonaro concretizar no seu governo. Ok, gente? Então a gente precisa de entender que a Constituição ela precisa de ser cumprida, de cobrar dos governantes, né, que eles, porque o artigo 3º da nossa Constituição, ele tem como objetivo, isso é um objetivo permanente, não é para acabar, só que nós não começamos, né, quando ele diz assim, né, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. O que é uma sociedade livre? É a liberdade de Bolsonaro? Não, porque a liberdade de Bolsonaro é só para ele. Sociedade livre é você ter o direito de cobrar, reivindicar o que não lhe dão. Agora, por quê? Porque a saúde, no caso que eu usei do rapaz, que eu mencionei, do rapaz com 23 anos que não é operado pelo SUS. A gente tem que cobrar esse tipo de atitude, né? Garantir o desenvolvimento nacional. A gente tem que... Agora, como é que o governo Bolsonaro vai desenvolver o desenvolvimento nacional se ele disse que os nordestinos votam no Lula porque são analfabetos? Cadê o investimento em educação para tirar o analfabetismo dos nordestinos? Que não é verdade, mas ele acha, e muita gente acha e pensa que igual o Bolsonaro, que o nordestino é um povo humilde, um povo medíocre, um povo que não merece respeito. Não é isso que eles falam de nós nordestinos, né? Cadê? Porque a gente não esqueceu disso. Aqui, ó, o item 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 90% da população no Brasil ganha salário mínimo, 10% é muito rica. Você está entendendo? E o que é que mudou isso? Nada. O que é que o governo está fazendo? A ideia dele é congelar o salário mínimo. Onde é que ele vai melhorar a condição de vida se ele quer congelar o salário mínimo e as aposentadorias? Isso é a proposta do ministro da Fazenda, não sou eu que estou inventando. O ministro da Fazenda do governo Bolsonaro, que será, ele disse numa entrevista ao canal de televisão do SBT, ele disse que os ministros atuais serão os próximos ministros. Ora, se o Paulo Guedes quer congelar o salário dos aposentados, os proventos dos aposentados e o salário mínimo, ele está trabalhando para acabar com a pobreza? Não, ele não vai trabalhar isso, né? Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas. Como ele está fazendo isso? Não, quando ele diz que os nordestinos são analfabetos, por isso que votaram no Lula. Ele não está trabalhando pelo povo. Então, o que está precisando, a gente precisa de cobrar dos nossos governantes o cumprimento da forma material que a nossa Constituição determina, não não na maneira formal, né? Ou seja, esse contexto é a Constituição, isso é formal, tá? Quando eu apresento, ela está formalmente apresentada num livro, né, com mais de 250 artigos que diz agora, materialmente é o que ela nos dá e que nos realmente ela nos dá como direito e se a gente está usufruindo desse direito. É para isso que serve
a democracia, para garantir que a Constituição seja cumprida e não que seja interpretada única e exclusivamente por um presidente da República que se mostrou uma pessoa autoritária, arrogante e desrespeitoso para com o povo brasileiro. Muito obrigado e até a próxima.